Olá, como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha história, dando continuidade aos relatos anteriores. Só fazendo uma breve recapitulação, nós já falamos da minha história um pouquinho, uma parte dela na congregação Vila Virgínia de Ribeirão Preto. Depois partimos para a consideração da minha história ali na congregação Jardim Califórnia de Ribeirão Preto. E depois eu fiz uma consideração da carta que eu escrevi para Betel e a resposta que eu recebi de Betel, que veio com a minha remoção como ancião na congregação Jardim Califórnia. E depois da congregação Jardim Califórnia, eu me mudei para a congregação Lusitana de Ribeirão Preto. E na congregação Lusitana de Ribeirão Preto, eu posso dizer que a nossa vida em sentido espiritual, né, do ponto de vista da organização, foi até que tranquila, né? Tivemos alguns problemas, alguns conflitos, né, de personalidades com irmãos, só que nós estávamos numa congregação muito madura e nós resolvíamos os problemas conversando um com o outro, como deveria ser para os verdadeiros cristãos em toda ocasião. Isso não há dúvida nenhuma. Então, assim, foi um período de relativa paz, no sentido espiritual, falando-se mais uma vez do ponto de vista da organização. Mas eu vou contar alguns detalhes, né, para que vocês entendam aí como foi, né, o nosso transcorrer, a nossa vida dentro da congregação lusitana. Quando eu saí da congregação Califórnia e mudei-me lá com a minha família para a congregação lusitana, nós estávamos realmente muito tristes, desanimados, né, porque eu acabava de perder o privilégio como ancião, uma designação que, embora eu já estava acordado, eu dava muito valor, não por causa da posição, mas porque, como ancião, eu tinha mais oportunidades de ajudar os irmãos, dar conselhos com base na palavra de Deus, procurar seguir as orientações da própria organização de maneira correta. E a gente ficou muito abalado mesmo, fiquei muito triste, minha família também, e foi uma ocasião em que aconteceram várias coisas ao mesmo tempo. Nós perdemos membros da família, então tudo acumulou e a gente ficou num período assim realmente de muita dificuldade, até depressão, assim, falando-se em sentido espiritual e no sentido emocional também. Mas tem algumas coisas que vocês precisam saber. Assim que eu mudei, né, com a minha família para a congregação lusitana, os anciãos de lá analisaram a situação daquilo que havia ocorrido comigo na congregação Califórnia e não viram por que eu perdi o privilégio como ancião, porque eu não fiz nada de errado. Eu não cometi a violação de nenhum princípio bíblico, eu não desrespeitei ninguém. Para tomar as decisões que eu tomei, escrever para Betel, relatar tudo o que estava ocorrendo naquela congregação, eu segui as orientações do próprio livro KS. Então, eles, logo que eu fui para lá, tinham como objetivo já me recomendar novamente, talvez até como ancião direto. Mas nunca conseguiam, porque os irmãos da congregação Jardim Califórnia ficavam sempre com a dor de cotovelo, tal como aconteceu quando eu mudei da Vila Virgínia para a congregação Califórnia. Os irmãos guardam mágoa, guardam rancor, e se eles puderem te prejudicar, eles vão prejudicar. Quando eu falo os irmãos, eu estou falando os da dianteira. Os irmãos em geral, as ovelhinhas de Deus, elas não têm essa maldade no coração. Pelo contrário, elas querem sempre o seu bem, para que isso fique bem claro aqui. Então, mudando lá para a congregação lusitana, comecei a ajudar em vários aspectos ali dentro da congregação, usado para cuidar do quadro de anúncio, usado como indicador, leitor do estudo bíblico, leitor da sentinela. Eu fazia praticamente tudo, só fazia discurso público e as partes, né, de anciãos e ministeriais durante as reuniões ali. Então, era bem usado. E teve uma certa oportunidade que eles me colocaram para ser usado, até mesmo para dar apoio ao irmão que atuava como SAGE, né, na parte de contabilidade. E esse irmão era um irmão que veio lá de Betel, naquela fase que Betel dispensou vários irmãos, e ele veio para cá, né, para cá que eu falo lá em Ribeirão Preto. E, belo dia, reuni com o coordenador, com esse irmão, trabalhamos junto, conferindo documentos, analisando dados da organização aqui, né, da associação jurídica,
para fazer um bom serviço, para que a organização, né, pudesse tomar conta dos seus bens, né, da maneira mais correta e coerente possível. Então, conversa vai, conversa vem. Esse irmão perguntou sobre a minha situação, aí eu contei para ele. Ele ficou indignado, a princípio, né? Mostrou-se indignado com o que tinha acontecido comigo na congregação Jardim Califórnia. E depois, né, disso tudo, passou um tempo, fui chamado pelo coordenador da congregação da Lusitana, falando que eu não ia poder mais atuar ajudando, né, o SAG nessas questões aí, porque por causa do que tinha acontecido comigo lá na congregação Jardim Califórnia. E por detrás, esse irmão que veio, se dispôs, né, e foi indignado, quando ele soube da história, ele foi lá atrás da congregação Jardim Califórnia, dos irmãos lá que tem grana, e como ele era esse irmão que saiu, né, lá de Betel, um pé rapado, não tem onde cair morto, ele ficou, né, maravilhado, com certeza, com os irmãos lá da congregação Jardim Califórnia, e vou contar para vocês, virou pro lado deles, como se eu fosse realmente alguém que merecia estar sendo punido. Então, claro que ele quis agradar aqueles que tinham mais dinheiro, né? Porque assim ele ficava protegido, porque, como eu já disse, é um pé rapado, não tinha onde cair morto, e eu não tinha nada para oferecer para ele, e mesmo que eu tivesse, eu não ofereceria, porque eu nunca fui dessa forma. Então, ele se voltou contra mim, se voltou contra os anciãos da congregação lusitana que estavam me dando apoio, prejudicou esse irmão que era o coordenador da congregação, e esse irmão, que é ajudante do SAG, e foi ajudante do SAG, era do SAG, eu não sei agora mais o que ele estava fazendo. Todos sabem quem é ele, é um picareta, um sem vergonha. Só que eu falo assim, se ele quiser, ele pode até me processar. E as pessoas mais antigas que me conhecem sabem sim de quem eu estou falando. E o cunhado desse irmão aí que prejudicou os anciãos lá, prejudicou a mim como pessoa perante a congregação ali, o cunhado dele já foi meu instrutor quando eu era menino. Né? Ele aí é genro de um irmão antigo de Ribeirão Preto, e assim, um irmão bom, amoroso, e ele não chega nem perto do sogro dele nesse sentido. Então, e eu sei de outras histórias desse cidadão, muito picareta. Eu só tenho uma coisa para te falar, você é um picareta. Você levou muita sorte de que você não apanhou e não sofreu coisa muito pior por causa das suas atitudes. Eu estou falando isso porque você sabe. Bom, então, passada essa situação, a gente venceu tudo isso, deixamos de lado, esperei tranquilamente, mesmo porque eu já sabia de todos os podres dessa organização. Nessa época eu já tinha lido já o livro Crise de Consciência, do Raymond France, que eu li ali, né, quando eu perdi o privilégio como ancião. Já estava desperto, sabia de toda a podridão. E mesmo assim continuei na organização por minha família, por minha mãe, porque não queria, né, deixar elas mais tristes do que elas já estavam com tudo que estava acontecendo ali nessa época. Então, voltando aí à história, né, voltei, fiquei tranquilo, comecei novamente a progredir em sentido espiritual, né, do ponto de vista da organização. Em 2017, eu fui recomendado novamente como servo ministerial ali na congregação lusitana. Aí comecei a fazer tudo novamente, né? Discurso para fora, discursos em outras cidades, e, assim, retomei como se eu nunca tivesse perdido nada. Mas o progresso foi se tornando manifesto, e foi nessa mesma época também que eu fiz minha faculdade, né, da minha área que eu atuo, que é na área de seguros. Me formei em gestão de seguros, fiz estudos de outras coisas, e é engraçado, né, porque eu fiz a faculdade, só ficaram sabendo que eu estava fazendo a faculdade depois quando eu me formei, porque aí eu coloquei as fotos na internet para mostrar para todo mundo mesmo, né, que eu estava obtendo ali uma formação superior.
E ninguém pôde fazer nada, né? Eu já era servo ministerial nessa época, e aí ia fazer o quê? Me remover do privilégio? Como que eles iam remover? Porque eu fiz a faculdade, nunca perdi uma reunião, cumpri com todas as minhas obrigações normalmente. Então, eles não tiveram muito o que fazer nesse sentido. E o progresso aí foi tanto, olha só para vocês verem, acordado em sentido espiritual, designado servo ministerial, fiz faculdade, e depois, em 2019, ainda fui convidado para ajudar uma outra congregação que estava precisando de ajuda de servos ministeriais, porque não tinha para ajudar no serviço mecânico, né, da congregação, que é a congregação Guanabara, que vai ser a quarta parte aqui dessa breve história minha que eu estou contando. E progredi, quando eu fui mudar para a congregação Guanabara, os irmãos da Lusitana não queriam deixar de jeito nenhum, eles sabem disso, pediram para eu ficar com o maior carinho, com o maior amor. E só que eu queria ir, eu queria desfrutar demais essa faceta aí no serviço de Jeová, né? Ver como é que funcionava ser de ajuda numa outra congregação depois que você é convidado. Então eu acabei deixando a congregação lusitana e parti para a congregação Guanabara. Lá na congregação Guanabara nós fomos muito bem recebidos, um início realmente muito bom, uma coisa que realmente foi boa para mim, para minha família. Gostamos muito, mesmo eu estando desperto e sabendo de todas as podridões aí da organização, eu ainda, de uma forma indireta, como que queria acreditar que Deus, de uma forma ou outra, estaria olhando tudo o que estava acontecendo e corrigiria essas situações. Porque mesmo sabendo de tudo, eu ainda acreditava que a organização, mesmo tendo esses vários erros que ela tem, ainda poderia ser corrigida. Mas as coisas só pioravam. Aí depois, na quarta parte da minha história, eu vou falar mais sobre como foi, né, a nossa vida dentro da congregação Guanabara. Então quero agradecer você por ter ficado comigo até esse vídeo, ter entendido um pouquinho como foi a história aí na congregação lusitana, uma congregação onde eu progredi de novo em sentido espiritual e tivemos ali uma vida tranquila. Não passei por dificuldades de perder o meu privilégio, foi difícil recuperar, mas quando eu recuperei foi de vento em popa. E o detalhe que tem que ficar frisado para vocês, eu já estava acordado, já tinha lido o livro do Raymond France, estava lendo o segundo livro do Raymond France, já tinha depois também assistido aquela questão do vídeo da Comissão Real Australiana, que depois disso aí eu fiquei muito abalado, que foi aí que eu comecei a ver que a coisa realmente não tinha jeito, e mesmo assim ainda progredi a ponto de ser convidado para ajudar uma outra congregação, que vai ser a congregação Guanabara. Então, quero agradecer a vocês, pedir que compartilhem esse vídeo, ajudem outras pessoas a entrarem em contato com o canal, para que aquilo que eu estou falando aqui não fique guardado só para mim e para alguns poucos, que sirva de ajuda para outras pessoas. Então, curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para você receber a notificação dos próximos vídeos. Quero agradecer a vocês de todo o coração, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.